Glória a Deus. Meus irmãos, o alvo que nós precisamos lutar por atingir, por alcançar, é o crescimento na nossa vida espiritual, o crescimento na nossa intimidade com Deus. Isso é uma coisa que precisamos fazer e a igreja é um canal fundamental para isso, né? É na igreja de Deus que Deus fala com o seu povo, é na igreja que nós crescemos através da palavra, né? Especialmente, é através das orações que mantemos comunhão com o Senhor. Isso é que vai nos trazer o fortalecimento para a nossa vida, né? Uma das palavras de Paulo em Efésios 6, que nós sempre, quase todo o culto a gente fala aqui, lembra, é essa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fortalecer a nossa alma. Uma das preocupações muito grandes do homem atual, até do homem cristão, né? A gente fala homem no sentido adâmico, né? Homem ou mulher, mas uma das preocupações que normalmente o homem tem é com o material, e o espiritual muitas vezes fica negligenciado. Precisamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, sermos fiéis a Ele de todas as maneiras, porque é isso que nos mantém seguros nesse mundo, nesse vale de horror que está aí, né? Nesse mundo que a Bíblia chama de mundo tenebroso. Nós precisamos dessa força, dessa unção, dessa união, né? Dessa ligação que temos em Cristo, né? Para que a cada dia nos fortaleçamos mais e mais. E com certeza os céus estarão abertos para nós. Você tem que se acostumar, querido, a saber, a ter convicção de que o céu está aberto para você, porque a Bíblia nos dá essa segurança e essa garantia, não é? Muito bem. Eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre a prioridade de Deus, não é? Qual a prioridade de Deus? Deus tem prioridades, irmãos. Então vamos pensar sobre isso. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, ou Levi, né? Era Levi, o cobrador de imposto, trabalhava também mas se tornou, era um cobrador de imposto também, o Levi, né? Se tornou Mateus, né? Muito bem. Mateus 6, o verso todo mundo conhece, mas é sempre bom a gente abrir nossa Bíblia, porque quando a mente falhar, está escrito, né? Hoje em dia realmente a tecnologia ajuda muito, né? As pessoas têm o celular, carregam, né? Está tudo muita tecnologia, mas a gente tem sempre que procurar abrir a Bíblia, né? Porque nela nós não há erro, a gente sempre vai estar vendo. Se a nossa memória falhar, está lá escrito. Então Mateus 6, verso 33, queria que os irmãos lessem, por favor. Amém. Mas buscai, poder sentar, os que estão em pé, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Há um grande mistério nesse texto, que talvez a gente não entenda ele como deveríamos entender, né? E a prioridade de Deus é o segredo de uma vida bem-sucedida. A receita de Jesus contra a preocupação de todo tipo, a receita de Jesus contra as preocupações de todo tipo de preocupação estão contidas nesse texto. É Mateus 6, de 25 a 34. Nós lemos apenas o verso 33, mas o contexto todo vai nos mostrar isso, né? Que as nossas preocupações devem ser lançadas diante do Senhor, né? Então, a preocupação do homem, a receita está aqui, para vencermos as nossas preocupações, e para garantia de suprimento, né?
suprimento das nossas necessidades. O ser humano tem necessidade, todos nós temos, né? Então, tudo está contido numa frase que a gente pode dizer: priorizar a vontade de Deus. Diga, priorizar a vontade de Deus. Essa frase no grego quer dizer: doste proteratoia stutelima tuteu. Priorizar a vontade de Deus. O termo prioridade, segundo o dicionário de Aurélio, é qualidade de uma coisa que é posta em primeiro lugar, numa série ou numa ordem, né? Isso é prioridade. É aquilo que vem primeiro, né? No popular. Vem em primeiro lugar. E aí é uma junção de dois termos, né, latinos. Então, prioridade. Nós precisamos estabelecer na nossa vida prioridades. Quando a gente aprende a estabelecer prioridades, a gente conseguimos nos organizar na nossa vida, fazer as coisas que são mais urgentes, mais necessárias, para depois fazer as outras, né? Quando a gente inverte ordens de prioridades, geralmente a gente acaba se atrapalhando, né? Isso tem sido uma coisa que acontece muito, né? É interessante. Em outras palavras, escolher obedecer a lei, escolher obedecer a Deus. Prioridade de Deus é a gente aprender a obedecer a Deus em primeiro lugar, né? Obedecer aos santos mandamentos que Deus determina em sua palavra, né? E é uma maneira segura de que não nos falte nada. A viúva, aquela viúva lá no contexto da Bíblia, lá com Eliseu, né, com Elias, ela escolheu primeiro. Ela tinha uma escolha a fazer. Elias disse: olha, você primeiro, eu sei que você tem pouco aí, mas primeiro faça para mim, né, um pouco de pão. Ele estava faminto também. Então ela priorizou. Ela tinha muito pouco, ela disse: olha, o que eu tenho só dá para eu e meu filho, a gente vai comer e morrer. Quer dizer, a situação era caótica. Mas ele disse: tudo bem, mas faça primeiro para mim, porque depois a farinha da panela não vai faltar e o azeite na botija não vai faltar. E ela escolheu, ela priorizou. Priorizou o quê? Priorizou o reino. Priorizou servir a Deus primeiro, através do profeta. Isso foi feito. E depois, ela teve provisão para muito tempo, porque ela soube priorizar. Em condições normais, como as pessoas, não, por aí, não dá. Não, eu estou morrendo de fome, eu e meu filho, não dá para dividir, né? O que tem já nem dá para nós. Mas quando Deus entra na história, meus irmãos, e o nosso coração se sensibiliza com as coisas de Deus, aí realmente há uma forte expectativa e uma certa esperança de que algo vai acontecer. E um milagre aconteceu aqui, né? No caso de Elias, no caso dessa viúva, aconteceu um milagre. E Deus está pronto, meus irmãos, a realizar milagre, quando nós estabelecemos Deus como nossa prioridade. Tem faltado farinha na panela e azeite na botija dos cristãos? É uma pergunta. Tem faltado? Tem faltado. Não todos, mas a muitos tem faltado, infelizmente, né? O segredo da vida bem-sucedida está em termos prazer em Deus. A frase buscar em primeiro lugar está dizendo, é você ter o prazer de fazer isso. É uma coisa para você que você tem prazer em fazer em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, o meu prazer está em buscar o reino de Deus. Isso faz com que a minha vida, isso fará com que a minha vida seja bem-sucedida. E a gente vê que muitos crentes não têm tido uma vida bem-sucedida, porque não têm priorizado do reino de Deus. E aí a gente pode afirmar que às vezes falta farinha e falta azeite na vida de alguns. Isso é fato.
Isso é fato. Passamos necessidades as quais não deveríamos passar. Passamos privações em algumas coisas que na verdade não era para nós passarmos. Mas, como nós não priorizamos o reino, como não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, às vezes sentimos algumas faltas de algumas coisas que poderíamos ter a mais, para a nossa alegria. Não estou dizendo passar fome, que aí passar fome já é o limite, né? É o limite da falta, da escassez, é quando a pessoa passa fome. Mas eu penso, irmãos, que Deus tem outras coisas boas que a gente poderia desfrutar muitas vezes, mas por não priorizar o reino dele, às vezes nós passamos essas faltas. Imagine, eu só tenho uma determinada quantia, tão pouquinho, mas eu preciso priorizar o reino, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu posso ter 10 reais, mas R$1 desses 10 não pertence a mim. Na minha mente cristã, isso tem que estar lá. Eu tenho 20 reais, desses 22 não pertence a mim. Me veio às mãos 20, mas 2 é do Senhor. Eu sempre cito aqui, é importante a gente citar, apenas por uma questão de testemunho. Minha esposa bateu umas cartinhas lá para o Senhor. Aliás, aquele que não tem salário, o que tem salário tem que dividir com o que não tem. Então o meu salário é dividido, não, meu dízimo, meu e dela. Mas ela às vezes bate umas cartinhas, ganha 15, 18, 20, 8, 10. Mas ela sempre separa o dízimo dela. Aí soma-se ao meu, né? A gente bota tudo, soma tudo. E eu achei isso uma coisa muito... E ela tem um zelo com isso. E aí, meus irmãos, a gente percebe que às vezes apresenta-se uma situação difícil, mas a gente sempre vê a solução de Deus. Isso é um detalhe, só um detalhe. Não é isso que determina a nossa vida com Deus, não. Mas é um detalhe importante que faz parte. Temos que aprender a fidelidade de todas as maneiras, né? De todas as formas, não somente nos nossos bens, como dizemos aqui, mas é importante sermos fiéis a Deus nos nossos bens também, né? Então, o conselho da palavra nessa noite, através de Mateus, é essa: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse mandamento é parte do Sermão do Monte, está dentro do contexto do Sermão do Monte, dos capítulos que vão a partir de Mateus 5, né? Mateus 5, 6 e 7, são o Sermão do Monte. Não é só o capítulo 5 que a gente leu aqui, aquela parte, mas tem mais à frente, ainda tem bastante coisa no Sermão do Monte que Jesus proferiu para trazer um grande ensino ao seu povo, né? Um ensino que até hoje tem validade, está valendo para nós, né? Então, meus irmãos, esse mandamento, que é parte, ataca de frente o problema da ansiedade pelas necessidades físicas. É evidente que as necessidades físicas precisam ser atendidas, né? E é necessário que o ser humano precisa atender às suas necessidades mais básicas, que são as necessidades físicas, né? Necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade de vestimenta. São coisas básicas, fundamentais que um ser humano precisa ter. E vivemos num mundo onde essas necessidades, em muitos lugares, não são plenamente atendidas. Quando a gente vê gente morrendo de fome, é a coisa mais triste que se pode ver, quando se vê pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, né? Quando a gente vê, especialmente na África, né? Naqueles países às vezes ricos, há países africanos muito ricos, com uma grande biodiversidade, países que têm diamante, mas que é dominado por um pequeno grupo de pessoas que escravizam os demais, né? Toda a riqueza, e as pessoas morrem à míngua. Então, meus irmãos, é importante que nós priorizemos ao Senhor, porque as nossas necessidades físicas serão supridas, né?
No capítulo 5 a gente vai ver isso. No grego, o verbo buscar é zetel. Zetel significa tentar obter, desejar, possuir. Em outras palavras, devemos nos empenhar para cumprir os interesses de Deus em nossa vida. Quais os interesses de Deus? Deus tem interesses na nossa vida que a gente precisa cumprir. Deus nos dá conselhos que a gente precisa cumprir. Qual o interesse de Deus? Nos ver abençoados, nos ver felizes, nos ver alegres, felizes conosco, a nossa família, não é? Deus tem um interesse muito grande nisso. Tanto é que Ele trabalha para isso. Deus trabalha o tempo todo, não é? Para isso. Trabalhou desde o passado que Deus trabalha, né? Zé diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. Deus está trabalhando por nós. Você sabe, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Deus está movendo os céus por você, por nós, enquanto a gente descansa. Então, amados, como é bom a gente priorizar, ainda que não aconteça tudo que a gente espera quando a gente é fiel a Deus, mas a gente sente uma consciência tranquila. Eu sinto paz na minha consciência quando a gente consegue de alguma forma, né, cumprir, priorizar a Deus, cumprir, né, a palavra do Senhor, ainda com dificuldades e falhas que temos como humanos que somos, mas dá uma grande alegria, dá uma satisfação, né? Mas Deus, no tempo dele, Ele vai nos recompensar. Não temos que ser fiéis a Deus esperando nada, fazer trocas ou barganhas com Deus, mas é certo que Ele nos suprirá. Deus nos honra. Eu aprendi com um pregador há alguns anos atrás, ele dizia o seguinte: Deus honra a nossa fé. E é uma verdade isso. Deus é fiel. Mas a gente não faz as coisas esperando troca. Senhor, eu vou contribuir, mas olha lá, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Vê lá, Senhor. Não é por aí, né, meus irmãos? A gente dá o que tem, faz o que tem que fazer e pronto. O resto é com o Senhor, Ele é Deus, né? Porque tem gente que é assim, né? Não gostei do que o pastor falou, não vou dar o dízimo. Não gostei da mensagem domingo, não, então esse mês eu não dou o dízimo. Tem gente que pensa dessa maneira, né? E outros motivos mais, né? Não gosta de alguma coisa, e quando é contrariado, a primeira coisa que ele faz é... Meus irmãos, nós não fazemos favor a Deus, nós fazemos favor a nós mesmos, né? Quando eu contribuo, eu estou fazendo um favor a mim. Ser fiel a Deus, eu estou me beneficiando com isso, né? Eu estou me beneficiando com a fidelidade dele, né? Então, só me resta tentar ser fiel a Ele, da melhor maneira que eu puder, né? De todas as maneiras, de todas as formas, nos meus atos, nas minhas palavras, no meu tempo, né? E nos meus bens também, né? Porque isso certamente agrada ao Senhor. Então, temos que priorizar duas coisas, meus irmãos. Primeiro, o seu reino, está dentro do texto, né? E o termo reino é basileia. A palavra basileia quer dizer reino, né? Também pode ser traduzido como reinado, domínio, governo, soberania, etc. Então a gente tem que priorizar, buscar primeiro o reino, basileia, né? O Senhor. Domínio, está o governo de Deus, o domínio de Deus. Temos que priorizar a soberania de Deus na nossa vida. Quando Jesus ensinou a oração dominical, né? Está em Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, ele inseriu a expressão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Isso em grego é eutetó rebasileia sou, genetetó tutelena sou, res inaurona kai epiges. Essa frase toda quer dizer isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus introduz esta expressão indicando que o seu reino, ou o seu governo, ou o governo dele, tem que estar presente em nossos corações. O reino de Deus tem que estar presente em nossos corações. No próprio Evangelho de Mateus,
Tem um texto lá que ele fala, né? O reino de Deus está dentro do homem. Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz. Então, amados, o reino de Deus está dentro de nós, dentro do homem. Segundo, primeiro, o seu reino. Segundo, a sua justiça, né? No grego, justiça é dikaiosun. Dikaiosun é justiça, no grego. Retidão, equidade, é fazer o que é direito. E tem a ver com a nossa conduta, né? Então é a nossa conduta. O Evangelho é baseado em conduta, em caráter. O Evangelho não é baseado apenas em práticas, em ações práticas, mas em conduta, em caráter. Precisamos ter o caráter de Cristo, nos conduzir como Ele nos orienta, como Ele nos ordena a cada dia, não é? Seja nos momentos alegres ou não, em qualquer momento, nós temos sempre que nos conduzir da melhor maneira, né? Praticar a justiça de Deus. Não pode faltar justiça no cristão. Nunca podemos ser a favor de qualquer tipo de injustiça, seja ela qual for, né? No trabalho, onde a gente tiver, qualquer tipo de injustiça que nós vermos, nós não podemos aceitar, né? Temos que condenar todo tipo de injustiça, porque temos um Deus de justiça, um Deus que é justo, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes, muitos dos cristãos, muitas vezes deixam passar certas coisas que são injustas, ou cometem certos tipos de prática que acabam sendo injustas, né? Ou aceitam algum tipo de injustiça, não é? Então, mesmo que seja alguém que a gente ama, mas praticou um ato de injustiça, nós não podemos aceitar e compactuar. Quantos pais compactuam com erros dos filhos, com coisas injustas que os filhos fazem? Não pode, né? Mesmo sendo os nossos que nós amamos, mas há uma justiça de Deus em nós que não nos permite sermos injustos ou compactuar com a injustiça. Será que estamos obedecendo a essa ordem de Jesus? Será que estamos buscando o primeiro reino, dando prioridade ao reino de Deus e à sua justiça? É importante a gente estar sempre refletindo sobre isso. Quem governa nosso dinheiro? Quem governa nosso comportamento? Quem governa a nossa família? Tem que ser Deus. Então, buscar o reino de Deus é buscar priorizar a vontade dEle na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja. Nós temos que buscar isso, para que uma justiça possa ser feita para todos. Quando o meu coração é justo, quando a minha preocupação é o reino, a igreja de Deus, e eu penso assim, o irmão também pensa assim, então uma justiça de Deus grande vai cair sobre o povo, vai estar sobre nós, vai atingir todos nós. Isso é importante, tanto no pessoal como no coletivo. Buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus, tanto no eu pessoalmente, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, mas também no coletivo, junto com o povo de Deus, todos nós praticarmos atos de justiça e lutar sempre contra a injustiça. A igreja do Senhor tem que se levantar contra as injustiças que estão aí no mundo. Não podemos aceitar ações injustas de homens maus que fazem coisas más, não podemos aceitar isso. E quantas pessoas aceitam, ainda são favoráveis, são a favor de muita gente que pratica o mal, muitas vezes porque leva uma vantagem, né? Pessoa, só porque levou uma vantagem, vai concordar com uma injustiça. Meus irmãos, isso fere a Deus, isso afronta diretamente ao nosso Deus. Temos que desenvolver nossos dízimos fielmente, ofertarmos liberalmente, né? E não fazer isto se sobrar. Ah, não sobrou nada esse mês, então
não tenho como contribuir. Primeira coisa que a gente faz é contribuir. Quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço, separo o que é de Deus. Não faço conta com o que é do Senhor. Isso é uma coisa importante. Muita gente às vezes não tem ainda essa consciência, mas é uma consciência importante. É a questão do horário dos cultos, né? É a frequência nos cultos. Isso é fidelidade também. E Deus quer ver. Isso são prioridades de Deus. Prioridades para Deus agir, para Deus atuar, né? Lógico, a nossa igreja é uma igreja pequena, né? Temos nossos recursos, são muito, mas tem igrejas muito grandes que arrecadam muito dinheiro. Aí tem cristãos que dizem, não, a igreja é muito grande, ela não precisa do meu dízimo. Isso é um erro grave. Eu não posso contribuir pensando se a igreja precisa ou não. Eu tenho que contribuir pensando que eu estou sendo fiel a Deus. É uma coisa minha com o Senhor, né? Então, meus irmãos, temos que buscar sempre o melhor de Deus. O melhor para nós, o melhor para os nossos, o melhor para a igreja, obedecendo a Deus, priorizando a vontade de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus passa a existir em nossas vidas após a conversão. Quando nós nos convertemos, então o reino de Deus passou a habitar em nós. Então nós carregamos dentro de nós o reino de Deus. Temos um grande privilégio. O cristão é a pessoa mais privilegiada que existe. E às vezes não damos a devida importância ou o devido valor a isso. Mas é um privilégio grande. Fomos escolhidos por Deus. Quantos que eu conheci, meus irmãos, que morreram, que se perderam, pessoas que eu conheci, que convivi, né, no tempo da minha infância, da minha mocidade, né, que enveredaram por caminhos. Vocês também conhecem muitas pessoas, mas olha o privilégio que nós temos, fomos escolhidos por Deus, sabe, coisa maravilhosa, para ter uma vida diferente, para ter um futuro diferente, especialmente depois de tudo, para ter a vida eterna, um lugar glorioso, um lugar de gozo, que o Senhor separou para nós. E a última parte ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Está um pouco acima no texto que nós lemos. Não vai faltar roupa para você, não vai faltar comida para você, não vai faltar alimento, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar bênção na nossa vida, no nosso lar. Essas são as coisas que estão um pouco acima no texto, né? Não lemos o texto todo, que é do 25 ao 34, lemos só o 33, mas essas coisas estão lá. Quem se submete ao mandamento de priorizar as coisas de Deus não tem razão para viver ansioso, nem agoniado, aperreado, né? Desesperado, desnutrido, né? Desguarnecido. Não temos razão para isso, porque o Senhor nos suprirá. Deus tem suprido cada um de nós. E nesse texto ele fala sobre a ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma. E a ansiedade tem sido, meus irmãos, é o chamado aí pelos estudiosos, o mal do século. A ansiedade tem levado pessoas, o que leva pessoas, às vezes, à depressão e à insatisfação, uma série de coisas, é a ansiedade. Tudo começa com um coração ansioso, aquilo vai aumentando, vai gerando uma insatisfação que vai crescendo, daqui a pouco vira um problema sério, né? Vira até uma depressão, e quantas pessoas abandonam até a própria vida, muitas vezes nem tiram a vida, mas abandonam a vida. Quantos estão aí e não querem viver? As pessoas começam a sentir medo de tudo, aí vem as fobias, né, da vida aí, os medos que as pessoas têm, medo de sair na rua, medo de entrar no ônibus, medo de entrar no trem. A gente está vivendo isso, a síndrome da ansiedade, né? Quanta gente vivendo isso aí. Mas quando o reino de Deus está em nós, quando priorizamos o reino de Deus, haverá sempre uma alegria, uma tranquilidade. Haverá paz, haverá segurança, apesar de todos os problemas, todas as faltas, todas as dificuldades que nós temos, não é? Porque temos alegria no Senhor.
E a alegria no Senhor é a nossa força. Você sabe, quando você canta ao Senhor, como fizemos aqui de coração, Deus vai nos encher, Deus nos enche de alegria, de esperança. De repente tem alguém aqui vivendo um drama muito grande, mas querido, como foi dito aqui, não desista. Margarete disse isso aqui, não podemos desistir de nada, vamos em frente. Não é hoje, não é amanhã de repente que vai chegar a resposta, mas eu sei que ela vai chegar. Deus é Deus, é um Deus que cuida, verdadeiramente cuida, um Deus que abençoa, é o Deus da assistência, é o Deus do suprimento. A gente vê isso na vida de alguns servos do passado, sabe, sobrenaturais, milagres mesmo, do nada é um termo, mas do tudo, né? A pessoa não ter nada, de repente chega. Nós temos que pensar isso. Muitos servos de Deus do passado tiveram essas experiências, e creio que experiências com esse texto bíblico aqui, e de ver o suprimento de Deus chegar, de ver realmente as maravilhas de Deus acontecer, porque priorizou o reino. Como a viúva, ela disse, tudo bem, ela não questionou, ela foi lá e fez o que Elias mandou. Ela reconheceu o profeta de Deus, e ela sabia que algo podia acontecer ali, ela aproveitou a oportunidade. E não faltou farinha, não faltou azeite. Ela pagou as dívidas que ela tinha, que o marido tinha deixado, e viveu com seu filho de forma tranquila, sem faltar nada, porque priorizou o reino de Deus. Deus quer que nessa noite, irmãos, a gente tenha essa compreensão. Priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Nós somos movidos pelo espiritual. Nós estamos no material e somos movidos pelo espiritual. A mola que nos move, a mola propulsora, né, que nos move, é o espiritual. É o tamanho da nossa intimidade com Deus e da nossa fidelidade ao Senhor. Uma palavra em Apocalipse que diz numa das cartas, né, às 7 igrejas, não lembro qual delas, mas diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Então, meu irmão, para mim e para você, a fidelidade é até a morte, é até morrer. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Em Josué 1, né? Deus falando a Josué, que acabava de assumir o posto de Moisés, ele disse para ser fiel, mandou que Josué fosse fiel, porque Deus disse: assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo, né? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Essa mesma promessa está sendo dirigida a nós. O Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você ande. Diga: o Senhor meu Deus estará comigo por onde quer que eu ande. Isso está escrito, amado. Isso é profecia que se cumpre. É profético isso para a nossa vida nessa noite. Então, meus irmãos, um princípio espiritual está implícito nessa afirmação. Trata-se da semeadura. A semeadura tem um princípio profético: dai e dá-se-vos-á. Há um princípio profético aí: dai e dá-se-vos-á. Na carta também, no livro de Atos, o apóstolo Paulo também, o apóstolo Lucas, que é o escritor de Atos, ele diz, né:
Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, meus irmãos, priorizar o reino, fazer o melhor para o Senhor, não é para o irmão, não é para o pastor, não é para a igreja, mas para o Senhor. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz pensando no Senhor, na nossa comunhão com Ele, na nossa intimidade com Ele, né? Para que também Ele continue nos guiando, nos ajudando, nos assistindo, nos fortalecendo. Precisamos dessa força. A nossa única preocupação, meus irmãos, portanto, deve ser a de nos submeter permanentemente ao senhorio de Jesus Cristo. Senhor é aquele que tem poder absoluto sobre o servo. Então o Senhor tem poder absoluto sobre mim e sobre você também. Então temos que nos submeter a Ele de toda a alma, com todo o nosso coração. E certamente Ele abrirá os céus para nós. Eu gosto muito de meditar no livro de Atos, naquela passagem que fala de Estevão. Porque Estevão, meus irmãos, na hora mais difícil, ele viu o céu aberto. Estevão estava sendo apedrejado, e morreu apedrejado. Mas no momento mais difícil, de maior dor, de maior sofrimento da sua vida, o texto bíblico diz que ele viu o céu aberto, e viu Jesus Cristo sentado à destra do Pai. Não vamos pensar jamais que nós vamos ser apedrejados igual Estevão para ver o céu aberto, não. Mas nas dificuldades que nós estivermos passando, nós temos a capacidade também de ver o céu aberto. Só a gente olhar para o Senhor. Vamos ver o céu aberto e vamos ver Jesus Cristo dizendo: meu servo, ei, meu servo, eu estou aqui. Eu sou contigo. Não temas. Não te assuste com esses que estão aí. Não te assuste com aqueles que querem te destruir. Porque o que quer a tua vida, o que quer a tua bênção é muito maior do que os que querem nos destruir. Amém, amados? Os que querem o nosso bem, os que querem a nossa vitória, que é o nosso Deus e seus santos anjos, são muito mais poderosos do que os que querem o nosso mal. Por isso que nós prevalecemos. E a promessa dele é: todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. A gente diz todas as coisas, mas as que são úteis e necessárias, as que vão trazer bem para nós. Porque tem muitas coisas que às vezes não nos trazem felicidade. Então essas coisas não são interessantes. O que é interessante, e as que o Senhor promete, garante no texto, é essa: todas as coisas que são fundamentais para a sua vida, que te trarão alegria, paz, esperança, bênção, provisão, essas coisas serão acrescentadas. Há uma versão que eu acho bem bonita, que diz: serão dadas por acréscimo. Não é? Então, queridos, queria deixar com os irmãos nessa noite, esta palavra é uma palavra para o povo de Deus, porque não temos aqui visitantes, não é? Mas é uma palavra de Deus falando conosco. Lembre-se, meu irmão, prioridade para o reino. Não importa quantas vezes nós ouvimos isso. Deus nessa noite quis nos falar isso, não é? Darmos prioridade. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, as demais coisas, as úteis, as necessárias, as que são realmente importantes para nós, serão acrescentadas pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê sempre a consciência da fidelidade à sua palavra e ao seu reino. Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Se tiver verdade, canta isso. Porque todo Se você precisa de renovo nessa noite, dentro do meu coração, o renovo do Senhor está alcançando
coração dessa igreja hoje. Necessita Receba forças, receba mais vigor, de ti. receba ânimo para sua caminhada nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, Deus, necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita, Pai, necessita ser mudado, Senhor. E porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, oh Deus. Necessita mais de ti. Necessitamos, necessita mais de ti.